Olá, dando sequência às nossas videoaulas, vamos para a segunda aula. Aqui a gente vai finalizar essa parte do ciclo sono-vigília. Tá? Como eu falei, vai ser apenas um resumo associado a isso, porque esse conteúdo é muito extenso. Então, tipos de sono. A cada noite a pessoa percorre alguns estágios entre dois tipos de sono, que se alternam um com o outro. A gente tem o que a gente chama de sono de ondas lentas, do tipo NREM, e a gente tem o que a gente denomina de sono com movimentos rápidos dos olhos, ou denominado de sono REM, tá? Que é uma sigla em inglês que significa Rapid Eye Movement, ou seja, movimentos rápidos dos olhos. Então, eu vou tentar explicar de maneira bem simples os dois tipos de sono aqui. O sono denominado de ondas lentas, NREM, na verdade, ele é constituído de 4 fases. A gente tem a fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. A fase 1 é aquele estado quando a gente inicia o sono e a gente começa a ficar sonolento. Geralmente a maioria das pessoas possui uma latência para iniciar o sono em torno de 10 minutos. Ou seja, você deita em condições normais, você demora cerca de 10 minutos para iniciar esse processo de indução do sono. Então, a fase 1 do sono NREM, tá? É a fase onde a gente começa a ficar sonolento. A fase 2, a gente começa a alternar entre um sono mais profundo e alguns pequenos despertares podem ocorrer nessa fase. Na fase 3, a gente já começa a aprofundar o sono, já começa a apresentar um padrão respiratório mais baixo, uma frequência cardíaca mais baixa, a nossa temperatura começa a baixar e os nossos movimentos começam a ficar limitados. Aí a gente entra na fase de sono 4, né, na fase 4 do sono NREM, aonde a gente entra em sono profundo, que é o que a gente realmente denomina de sono de ondas lentas. Por que ondas lentas? Porque o eletrocefalograma desse indivíduo na fase 4 se apresenta com ondas com baixa frequência, indicando que nessa fase a gente tem uma baixa atividade cortical, ou seja, as nossas estruturas cerebrais, né, o nosso telencéfalo está com baixa atividade. É uma fase de sono mais profundo que a gente tem, é a fase de sono mais restauradora. Tá? É só a gente pegar como exemplo, imagina que você ficou uma noite sem dormir, chegou na manhã do dia seguinte, você deitou para poder dormir e você apagou. Apagou e dormiu aí umas 3, 4 horas, nem sonhou. Você acorda totalmente restaurado. Isso é um reboot que o nosso corpo faz. Tá? Então, quanto mais cansado o indivíduo está, mais tempo ele fica nessa fase 4 do sono NREM, que é o período mais restaurador. E toda a fase do sono NREM, durante o nosso ciclo de sono, ele corresponde a mais ou menos 75% do total do nosso sono. Na fase do sono NREM, alguns sonhos podem acontecer, mas geralmente a gente não lembra desses sonhos. Tá? Aí a gente vem para o sono com movimentos rápidos dos olhos, ou sono REM. Nessa fase, os olhos realizam movimentos rápidos, apesar de a pessoa ainda estar dormindo. É uma fase não restauradora e é a fase onde a gente tem a maior quantidade de sonhos e aqueles sonhos que a gente lembra. Tá? Então, geralmente são sonhos que a gente consegue ter mais detalhes, a gente consegue relembrar mais detalhes desse sonho. Alguns autores defendem que essa fase do sono REM, esses sonhos nesse sono REM significam uma capacidade do nosso cérebro em formular ou consolidar memórias. Então, alguns autores defendem que a fase do sono REM ela é extremamente importante para o aprendizado, tá? Porque é quando a gente consegue potencializar a consolidação da memória. Antigamente acreditava que o movimento dos olhos significava que o indivíduo estava acompanhando os sonhos deles, mas perceberam que na verdade é um padrão, tá? Um padrão estereotipado que as pessoas apresentam, ou seja, um padrão comum de movimento independente dos sonhos. Tá? Nessa fase, o nosso eletroencefalograma ele se apresenta como se o indivíduo estivesse acordado. E isso é um paradoxo. Como que o indivíduo está com atividade elétrica extremamente alta, porém se encontra dormindo? Né? Então, assim, não existem justificativas para isso. E aqui um outro paradoxo é o seguinte.
É a fase que a gente tem a maior hipotonia muscular, ou seja, inibição total de movimento, músculo totalmente relaxado, porém é a fase do sono que a gente mais tem movimento. Então, indivíduos às vezes podem estar sonhando e realizar movimentos que às vezes podem não ter objetivo nenhum, às vezes está interagindo com o sonho dele. Então, isso é outro paradoxo. Existe mais um paradoxo. Lembra da norepinefrina e da acetilcolina. A acetilcolina ela é importante para induzir o sono REM. Estudos demonstram, estudos animais, que quando você remove a acetilcolina, o animal não entra em sono REM. Então, a gente precisa da acetilcolina para entrar em sono REM e a gente precisa da norepinefrina para manter o sono REM. Então aí tem outro paradoxo. Então, o sono de ondas lentas, NREM, é um sono excepcionalmente relaxante, restaurador e está associado a reduções do tônus vascular periférico e muscular, ou seja, um estado de relaxamento. Ocorre diminuição de 10 a 30% da pressão arterial, frequência cardíaca, da nossa taxa metabólica basal, ou seja, o nosso gasto metabólico durante o sono, ele abaixa. Sonhos e até mesmo pesadelos podem ocorrer durante esse estágio, porém geralmente não são lembrados, pois não ocorre a consolidação dos sonhos na memória. Sem movimentos oculares rápidos e ocorre em 4 estágios, cada um exibindo ondas de eletroencefalograma de maior amplitude, progressivamente mais lentas, com uma frequência mais baixa. Então aqui um resumo das características gerais dos sonos de onda lenta, o sono NREM. E a gente vai para o sono REM paradoxal ou sono desincronizado. Quando a gente está acordado de forma ativa, realizando alguma atividade, a nossa onda eletroencefalograma ela fica desincronizada, que é o mesmo padrão que ocorre no sono REM. É normal que episódios de sonos REM apareçam a cada 90 minutos, mas isso pode alterar. Se o indivíduo está mais descansado ou mais relaxado, ele está mais cansado, isso pode alterar. Quando a pessoa está sonolenta, cada episódio do sono REM é curto e pode até estar ausente. Por sua vez, à medida que a pessoa vai ficando cada vez mais descansada com o passar da noite, a duração dos episódios de sono REM aumenta. É o sono com movimentos rápidos dos olhos. O padrão do eletroencefalograma é semelhante ao de uma pessoa desperta em estado de alerta. É considerada a forma ativa de sono, com sonhos e movimentos musculares. É mais difícil acordar o indivíduo por estímulo sensorial, ou seja, é a fase que ele se encontra com maior atividade cerebral, na fase do sono. No entanto, é a fase mais difícil de acordar o indivíduo. Só que aí vem um outro paradoxo. Se você não depender de nenhum aparelho para te acordar, você vai acordar de manhã na fase do sono REM. Então, outro paradoxo. Tônus muscular excessivamente reduzido. A gente tem forte inibição das áreas de controle da medula espinhal, as áreas de controle motora da medula espinhal. Só que mesmo assim, movimentos musculares irregulares podem ocorrer. A frequência cardíaca e a frequência respiratórias, elas são irregulares, podendo aumentar, o que pode estar associado aos sonhos. O encéfalo fica muito ativo e o metabolismo encefálico global pode ser aumentado por até 20%, indicando maior atividade das nossas estruturas encefálicas. O eletroencefalograma com padrão semelhante ao estado de vigília, por isso denominado como sono paradoxal. Então, nessa fase, o encéfalo encontra-se bem ativo. Aqui as características gerais associadas a eles. E aqui uma comparação entre o sono NREM e o sono REM, sono paradoxal. Então depois vocês fazem uma pausa e dêem uma olhada. E aqui uma questão interessante. Existem várias teorias que justificam por que a gente entra em sono. Na verdade, eles ainda tentam definir qual que é realmente a importância fisiológica do sono. Já existem algumas hipóteses. Por exemplo, o sono é extremamente importante para poder promover o processo de consolidação da memória. Ele é importante para a renovação neurológica, formação de novas sinapses. Existem também alguns autores que definem que o sono é importante para poder promover uma limpeza no telencéfalo de agentes, de toxinas que são acumulados ao longo do dia. Mas enfim, quando a gente fica acordado,
quando a gente realiza qualquer atividade, a gente aumenta a produção de uma substância denominada de adenosina. E eles perceberam que se você remover a adenosina do líquido cefalorraquidiano de um animal e aplicar em outro, você induz o sono. Tá? A adenosina, de maneira simples, ela é considerada a substância que causa a sensação de cansaço. E isso induz o sono. Né? Existe toda uma resposta neurológica associada a isso. Quando a gente bebe café, a cafeína, né? A cafeína é para despertar. Na verdade, a cafeína não dá energia. A cafeína, ela bloqueia os receptores de adenosina do cérebro. Ou seja, se você toma cafeína, bloqueia os receptores de adenosina do cérebro, automaticamente aquela sensação de cansaço que você estava pode diminuir ou pode desaparecer. Então, na verdade, a cafeína ela não é um energético. Ela bloqueia os receptores de adenosina do cérebro. Tá? E aqui, para a gente finalizar, para justificar a função da acetilcolina, né, como eu falei, eles perceberam que alguns fármacos que imitam a ação da acetilcolina, eles acabam aumentando a frequência do sono REM. Enquanto remover a acetilcolina, não existe a ocorrência do sono REM. Tá? Então perceberam que a acetilcolina é extremamente importante para poder induzir o sono REM, que é uma fase importante para a consolidação da memória. Né? E para a gente produzir acetilcolina, a gente precisa de colina. Um alimento rico em colina que poderia aumentar os níveis de acetilcolina, por exemplo, é o ovo, que possui altas concentrações de colina. Então, com isso, a gente finaliza a parte do ciclo sono-vigília.